Desembargador Gebran, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, saúdo o desembargador Vitor Laus, representante do Ministério Público, procurador regional Maurício Guerron, servidores dessa casa, senhores advogados, as demais pessoas que nos assistem à distância. Acredito que teremos uma manhã e tarde de trabalho bastante intensa, mas teremos condições de fazer um julgamento de fatos. Nós não estamos julgando nem a vida pregressa das pessoas, nós não estamos fazendo julgamentos que não sejam daqueles fatos que estão dentro da denúncia e dentro do processo. Pois bem, no que diz respeito à denúncia, o Ministério Público Federal ofereceu acusação contra Agenor Franklin Magalhães Medeiros, contra Fábio Ori Ionamini, contra José Aldemário Pinheiro Filho, vulgo Léo Pinheiro, contra Luiz Inácio Lula da Silva, Paulo Roberto Valente Gordilho, Paulo Tarcísio Okamoto ou Paulo Okamoto e Roberto Moreira Ferreira. A denúncia, e eu vou ler um trecho da sentença que resume a denúncia, aonde o juiz sintetizou a acusação nos seguintes termos: a presente ação penal tem por objeto uma fração dos crimes de um sistema de corrupção havido no seio da Petrobras. Alega o Ministério Público que o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, teria participado conscientemente desse esquema criminoso, inclusive tendo ciência de que os diretores da Petrobras utilizavam seus cargos para recebimento de vantagem indevida em favor de agentes políticos e partidos políticos. Por outro lado, o Grupo OAS, presidido pelo acusado José Aldemário Pinheiro Filho, também conhecido por Léo Pinheiro, seria um dos grupos empresariais que teria pago sistematicamente vantagem indevida em contratos da Petrobras a agentes públicos e agentes ou partidos políticos. Estima o Ministério Público Federal que o total pago em propinas pelo Grupo OAS, decorrente das contratações dele pela Petrobras, especificamente nos consórcios Ernest e Recompar, teria alcançado a cifra de R$ 87.624.971,26, correspondente a 3% sobre a parte correspondente da construtora OAS nos referidos empreendimentos. Parte desses valores, cerca de 1%, teriam sido destinados especificamente a agentes políticos do Partido dos Trabalhadores e teriam integrado uma espécie de conta corrente geral de propinas que o Grupo OAS e agentes do Partido dos Trabalhadores mantinham. Desses valores, R$ 3.738.738, diz a acusação, teriam sido destinados especificamente ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os valores teriam sido corporificados na disponibilização ao ex-presidente do apartamento 164A, triplex, do condomínio Solares, na matrícula que numero. Ainda, o apartamento teria sofrido reformas e benfeitorias a cargo do Grupo OAS para atender ao ex-presidente, sem que houvesse igualmente pagamento de preço. Estima o Ministério Público Federal que os valores da vantagem devida seriam de cerca de R$ 2.424.991 e discrimina esses valores. Nessa linha, alega ainda que o Grupo OAS teria concedido ao ex-presidente vantagem indevida consubstanciada no pagamento das despesas de R$ 1.313.747 havidas no armazenamento entre 2011 e 2016 de bens de sua propriedade ou recebidos como presentes durante o mandato presidencial. O repasse do apartamento e as reformas, assim como o pagamento das despesas de armazenamento, representariam vantagem indevida em um acerto de corrupção e estratagemas subreptícios utilizados para que esses repasses e pagamentos constituindo lavagem de dinheiro. Luiz Inácio Lula da Silva responderia por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. José Aldemário, presidente do Grupo OAS, ao tempo dos fatos, responderia por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Agenor Franklin Magalhães Medeiros, diretor da construtora OAS, responderia por corrupção ativa. Fábio Ionamini, presidente. Paulo Roberto Gordilho, diretor de Engenharia e Técnica. Roberto Moreira Ferreira, diretor regional de incorporação, todos do OAS Empreendimentos, respondem por lavagem de dinheiro relacionada exclusivamente ao repasse do imóvel. Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, por lavagem de dinheiro relacionada exclusivamente ao pagamento das despesas de armazenamento.
A inicial acusatória foi acostada no evento 1 dos autos de ação penal, juntando documentos no evento 3, contendo capitulações que discriminam. A denúncia foi recebida dia 20 de setembro de 2016. A Petrobras habilitou-se e foi admitida como assistente de acusação em 17 de novembro de 2016. No curso do processo, foi declarada a extinção da punibilidade da Corrêa Marisa Letícia Lula da Silva em razão de seu falecimento, forte no artigo 107, inciso 1º do Código Penal. Devidamente processado o feito, sobreveio sentença publicada em 17 de julho de 2017, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para absolver Luiz Inácio Lula da Silva, José Aldemário, das imputações de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o armazenamento do acervo presidencial, por falta de prova suficiente da materialidade. B. Absolver Paulo Tarcísio Okamoto da imputação de lavagem de dinheiro envolvendo o armazenamento do acervo presidencial por falta de prova suficiente da materialidade. C. Absolver Paulo Roberto Valente Gordilho, Fábio Ori Ionamini, Roberto Moreira Ferreira da imputação de crime de lavagem de dinheiro envolvendo a ocultação e dissimulação da titularidade do apartamento 164A, triplex e do beneficiário das reformas realizadas, por falta de prova suficiente do agir doloso. D. Condenar Agenor Franklin Magalhães Medeiros por um crime de corrupção ativa do artigo 333 do Código Penal, com a causa de aumento de pena do parágrafo único do mesmo artigo, pelo pagamento de vantagens indevidas a agentes do Partido dos Trabalhadores, entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em decorrência de valores oriundos do contrato do consórcio Coneste-Ernest com a Petrobras, condenando a pena de 6 anos de reclusão em regime inicial fechado, acrescida de multa de 150 dias, multa no valor unitário de 5 salários mínimos. Em razão do reconhecimento da efetiva colaboração, não foi imposta ao condenado, como condição para a progressão de regime, a obrigatoriedade de completa reparação de danos e foi admitida uma progressão de regime de cumprimento de pena depois de cumprimento de 2 anos de reclusão no regime fechado. Em relação aos processos já julgados, condicionou a concessão, esse réu tem um outro processo já julgado, inclusive, por essa corte, a concessão do benefício, a confirmação por esse tribunal das medidas concedidas pelo juízo de primeiro grau na sentença. Também decidiu condenar José Aldemário Pinheiro Filho, por crime de corrupção ativa, na forma do artigo 333 do Código Penal, com a causa de aumento de pena no parágrafo único do mesmo artigo, pelo pagamento de vantagem indevida a agentes do Partido dos Trabalhadores, entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e também em decorrência dos valores oriundos dos contratos do consórcio Coneste-Ernest com a Petrobras. Pena fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão, além de multa, 150 dias multa no valor de 5 salários mínimos cada dia multa. Também 2, condenar por lavagem de dinheiro, na forma do artigo 1º caput, inciso 5 da Lei 9.613, envolvendo a ocultação e dissimulação do pagamento do apartamento 164A triplex e respectivas reformas realizadas, numa pena de 4 anos de reclusão, além de multa de 60 dias multa no valor unitário de 5 salários mínimos. Foi aplicado o concurso material entre ambos os crimes, totalizando a pena em 10 anos, 8 meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado. A somatória da pena de multa deu 210 dias multas no valor unitário de 5 salários mínimos. Também foi concedido em favor deste condenado o benefício relativamente à colaboração que realizou, não tendo como condição de progressão de regime, foi afastada a reparação integral dos danos e foi admitida uma progressão de regime após o cumprimento da pena de 2 anos e 6 meses no regime fechado. No tocante aos processos já julgados, condicionou a concessão do benefício à confirmação dessa disposição por esse tribunal. Por fim, em relação ao réu Luiz Inácio Lula da Silva, foi condenado por um crime de corrupção passiva, na forma do artigo 317 do Código Penal, com a causa de aumento de pena do seu parágrafo 1º, pelo recebimento de vantagem indevida do Grupo OAS, em decorrência de valores oriundos do contrato do consórcio Coneste-Ernest com a Petrobras. Foi condenado a pena de 6 anos de reclusão, além de multa de 150 dias multa, no valor unitário cada dia multa de 5 salários mínimos.
2, foi condenado também por um crime de lavagem de dinheiro, nas formas dos dispositivos legais que já mencionei, envolvendo a ocultação e dissimulação da titularidade do apartamento 164A, triplex, e do beneficiário das reformas realizadas. A pena totalizou 3 anos e 6 meses de reclusão, além de multa de 35 dias multa para esse crime de lavagem. As penas foram consideradas em concurso material, totalizando 9 anos e 6 meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado, além da pena pecuniária de 185 dias multa no valor unitário de 5 salários mínimos cada dia multa. Foi imposta ainda, na forma do artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal, a reparação do dano como condição para a progressão do regime. Consta ainda da sentença a decretação de a interdição de José Aldemário Pinheiro e Luiz Inácio Lula da Silva para o exercício de cargo ou função pública ou diretor, membro de conselho ou de gerência de pessoas jurídicas referidas no artigo 9º da mesma lei, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade, com base no artigo 7º, inciso 2 da Lei 9.613. B. O confisco e sequestro do apartamento 164A triplex, do edifício Salina, condomínios Solares, no Guarujá, por ser produto de crime e de lavagem de dinheiro. Decreto o confisco, com base no artigo 91.2b do Código Penal. Decretado, para a reparação do dano foi limitado o montante àquele destinado à conta geral de propina do Grupo OAS com agentes dos partidos dos trabalhadores, consistente em 16 milhões a ser corrigido monetariamente e agregado 0,5% de juros simples a partir de 10 de dezembro de 2009, descontados os valores confiscados relativamente ao apartamento. Assistente de acusação, a Petrobras e a defesa de Luiz Inácio Lula da Silva opuseram embargos de declaração sustentando a Petrobras que o valor determinado a título de reparação do dano deve ser a ela revertido. B. A defesa de Luiz Inácio Lula da Silva que houve o cesseamento de defesa em razão do indeferimento pela não juntada dos contratos dos consórcios Compar Ernest. 2. Houve omissão no que diz respeito ao exame dos depoimentos das testemunhas e valoração do depoimento do corréu José Aldemário Pinheiro. 3. Houve contradição com relação ao valor probatório das auditorias da Petrobras, que não teriam constatado ilícito. 4. Que teria havido omissão no tocante ao crédito de que os cooperados teriam com a Bancop. 5. Que teria havido contradição na sentença quanto à origem dos valores utilizados no custeio do empreendimento. 6. Que teria havido contradição ou omissão do juízo quanto ao valor probatório concedido à matéria jornalística publicada no jornal O Globo em 10 de março de 2010. E, por fim, que houve omissão com relação à fixação da pena. Os embargos foram providos exclusivamente para esclarecer os fundamentos da sentença. Apelaram o Ministério Público, evento 978, e as defesas de Agenor Franklin Magalhães Medeiros, evento 982, José Aldemário Pinheiro, evento 995, Paulo Tarcísio Okamoto, evento 996, e Luiz Inácio Lula da Silva, no evento 1013. Em suas razões de apelação, juntadas no evento 1011, insurge-se o Ministério Público contra a absolvição de Paulo Roberto Valente Godilho, Fábio Ionamini e Roberto Ferreira, das imputações de lavagem de dinheiro, ressaltando que, na hipótese de condenação, a pena deve ser afastar do mínimo legal em razão da negativação das vetoriais do artigo 59, como personalidade, conduta social, motivo, circunstância e consequência do crime, bem como aplicada a majorando do artigo 61 do Código Penal e a causa de aumento de pena prevista no artigo 1º, parágrafo 4º da Lei 9.613. A absolvição, pede o Ministério Público ainda, a absolvição de Luiz Inácio Lula da Silva, José Aldemário Pinheiro e Paulo Okamoto, das imputações, da absolvição das imputações de lavagem de capitais concernente ao armazenamento do acervo presidencial. Recorre também quanto ao número de atos de lavagem, de corrupção considerados na sentença referente aos contratos dos consórcios Ernesto Cornest, Petrobras, para a implantação da UHDTs e UGHs da Ernest, contrato 1, e para a implantação da UDAs da refinaria Ernest, o contrato 2, assim como o contrato obtido pelo consórcio Compar com a Petrobras para execução das obras da ISBL, da carteira de gasolina e UGHE-HDT, de instáveis, da carteira de coque, da refinaria Reparo, contrato 3. Ressaltando também
que José Aldemário e Agenor Franklin Medeiros devem ser condenados por corrupção ativa com relação aos funcionários da Petrobras, Renato Duque e Pedro Barusco. D. Pede ao Ministério Público em seu recurso que o número de atos de lavagem de dinheiro considerados, bem como a data do último ato de lavagem apontando que devem ser computados para tal finalidade os atos de aquisição, reforma e decoração do triplex, de forma, porquanto, autônomos e não meramente complementares, como registrado na sentença. E propugna a reforma da decisão no que diz respeito às penas fixadas para os réus Luiz Inácio Lula da Silva, José Aldemário Pinheiro Filho e Agenor Franklin de Medeiros, argumentando que devem ser majoradas em razão da negativação das vetoriais do artigo 59 como personalidade, conduta social, motivo, circunstância e consequências. F. Pede a não aplicação da agravante recorre contra a não aplicação da agravante do artigo 61 do Código Penal em relação aos delitos praticados por Luiz Inácio Lula da Silva, José Aldemário Pinheiro Filho e Agenor Franklin de Medeiros. Também recorre contra a não incidência do aumento de pena prevista no artigo 1º, parágrafo 4º da Lei 9.613, nas penas fixadas para José Aldemário e Luiz Inácio Lula da Silva. Recorre contra os benefícios concedidos a José Aldemário Pinheiro Filho e a Agenor Franklin de Medeiros, em razão de colaboração em juízo, argumentando que não podem ser ampliados a processos cuja jurisdição de primeiro grau já se encerrou. Somente são aplicáveis ao crime de lavagem de dinheiro, ou mais, é adequado então somente a redução da pena pela metade, aplicando-se no que concerne ao regime inicial o previsto no artigo 33 do Código Penal. Também recorre contra o valor fixado a título de reparação de danos, postulando que sejam considerados para tal finalidade, com relação a Luiz Inácio Lula da Silva, o valor de R$ 87.264.971,26, correspondente a 3% do valor total de contratos relacionados às obras dos consórcios Repar e Ernest. Com relação a José Aldemário e Agenor Franklin de Medeiros, que o valor seja de R$ 58.401.010,26, correspondente às vantagens pagas a agentes públicos e políticos ligados à diretoria de serviço, tendo em vista que o pagamento das vantagens indevidas à diretoria de abastecimento da Petrobras, em razão da contratação dos consórcios Compar e Enestes, já teriam sido objeto de anterior julgamento na ação penal que enumero. A Petrobras aderiu ao recurso ministerial, evento 1015. Foram apresentados contrarrazões ao recurso do Ministério Público pelos réus Paulo Camoto, evento 1027, Luiz Inácio Lula da Silva, evento 1033, Fábio Ionamini, evento 1034, Roberto Moreira Ferreira, evento 1035, Paulo Roberto Valente Gordilho, evento 1036, José Aldemário Pinheiro Filho, evento 1037 e Agenor Franklin Magalhães Medeiros, evento 1038. Subiram os autos a essa corte. Intimadas, as defesas apresentaram razões de apelação aqui no tribunal na forma do artigo 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. A defesa de Luiz Inácio Lula da Silva postula a reforma da sentença sustentando, preliminarmente, a incompetência da 13ª Vara Federal, b, a suspeição do juiz e dos procuradores da República, c, o cesseamento de defesa, considerando, 1, o indeferimento de provas periciais, documentais e testemunhais, 2, a concessão de prazo exíguo para análise de documentos juntados pela Petrobras e relevantes para contrapor as hipóteses acusatórias, 3, a proibição de gravação de audiências, o que afrontaria o disposto no artigo 367 do Código de Processo Civil. 4, o indeferimento de perguntas às testemunhas referentes ao acordo de colaboração premiada. 5, a supressão da fase de diligências complementares do artigo 402 do Código de Processo Penal. 6, o indeferimento do pedido de juntar depoimentos tomados na ação penal que eu numero. 7, a falta de apuração de falsidade documental dos e-mails apresentados por Léo Pinheiro e que teria circulado entre funcionários da OS Empreendimentos. 8, violação da autodefesa, pois no interrogatório do réu foram feitas indagações sobre temas alheios aos fatos, bem como adotada postura inquisitória, postulando outrossim sua reinquirição por dentro desta corte. D, da falta de correlação entre a denúncia e a sentença, seja porque foi denunciado por ter recebido o apartamento triplex, quando, contudo, foi condenado por ter lhe sido oferecido esse imóvel, seja porque a denúncia afirmou que a origem da suposta vantagem devida seria proveniente dos contratos da Petrobras, enquanto a sentença consignou
que não há relação entre os contratos da Petrobras, a suposta vantagem devida recebida por meio de investimentos da OS Empreendimentos no Triplex. E falta de fundamentação da sentença, porque não demonstrado em que consistiram os atos de ofício praticados para justificar a aplicação da lei penal relativamente à causa de aumento de pena constante no artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal, e quais seriam os atos de corrupção em que consistiu o crime de lavagem de dinheiro, bem como em que momentos teriam sido consumados e ainda não teriam havido adequada fundamentação em relação à dosimetria da pena. No mérito, F, que não há qualquer ato de ofício relacionado à vantagem devida, nem o apelante exercia a função pública à época em que teria recebido essa vantagem. G, não era função do apelante escolher ou nomear diretores da Petrobras, não havendo vinculação entre o nome encaminhado pela Presidência da República e a decisão posteriormente tomada pelo Conselho de Administração. H, de todo modo, não responde pelos atos de quem nomeia. I, não há nexo de causalidade entre a conduta imputada ao apelante e as supostas irregularidades ocorridas nos contratos da Petrobras. J, não há prova de corroboração de depoimentos de Léo Pinheiro e de Agenor Franklin Magalhães Medeiros. K, não há qualquer relação entre o apelante e Paulo Roberto Costa. L, não restou demonstrado o dolo específico de receber ou aceitar vantagem devida. M, a falecida esposa do apelante, Dona Marisa Letícia, adquiriu uma unidade autônoma do edifício Mar Cantábrico, no Guarujá, da empresa Bancop, e essa, em razão de dificuldades financeiras, transferiu o empreendimento à OS, o que teve participação e aval do Ministério Público do Estado de São Paulo, até a homologação judicial. N, Dona Marisa Letícia ficou com um crédito perante a OS, podendo optar por utilizá-lo na compra de qualquer apartamento da OS Empreendimentos, razão pela qual visitou a unidade 164A do prédio Solares, objeto da denúncia. Contudo, o imóvel não atendia às necessidades da família, razão pela qual desistiu da compra e solicitou a devolução do valor investido por meio de ação judicial em face do Bancob e da OS. O, não recebeu, de fato ou de direito, o apartamento triplex, sendo que foi condenado pelo fato do apartamento ter sido a ele destinados. P, a OS constituiu hipoteca sobre a unidade 164A, triplex do condomínio Solares, tendo cedido fiduciariamente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço os créditos decorrentes da venda da futura unidade em questão, e somente poderia haver alienação a terceiros caso depositado o valor correspondente na conta vinculada ao empreendimento na Caixa Econômica Federal. Q, nos relatórios de recuperação judicial da OS Empreendimentos, a empresa elencou a unidade 164A como de sua propriedade. R, a aquisição de propriedade somente ocorre após a transcrição do título transladativo em cartório de registro de imóveis. S, o apelante foi condenado pela ocultação do real proprietário do apartamento triplex. Contudo, não há provas do crime antecedente e, se existente, a ocultação do real proprietário do apartamento constitui exaurimento do delito de corrupção. T, não foi comprovado que o valor oriundo do caixa de propinas foi utilizado para a construção, reforma e mobília do apartamento 164A do edifício Solares. U, não há qualquer irregularidade no armazenamento do acervo presidencial e o seu custeio por empresas privadas é lícito. No tocante à dosimetria da pena, pede, 1, que a pena base do delito deve ser fixada no mínimo legal, vez que sua culpabilidade não excede aquela já prevista para o crime de corrupção passiva, e é inviável majorar a pena pelo mero cargo que ocupava. 2, é primário de bons antecedentes, sendo exemplar a sua conduta social. 3, não há circunstâncias judiciais concretas a majorar a pena do delito de lavagem de dinheiro. 4, as reprimendas deveriam ser aumentadas em, no máximo, 1/6 por circunstância judicial. 5, a atenuante reconhecida na sentença do artigo 65.1 do Código Penal deve operar redução na segunda fase em 1/6, podendo conduzir a pena abaixo do mínimo legal. 6, deve ser excluída a causa de aumento de pena do parágrafo 1º do artigo 317 do Código Penal, pois não há ato de ofício decorrente da suposta vantagem ou promessa. 7, a pena de multa deve ser fixada no mínimo legal, assim como reduzido o valor do dia multa. 8, deve ser fixado o regime inicial aberto para início do cumprimento da pena. 9, deve ser reduzido o valor fixado a título de reparação dos danos. Alternativamente, alega que 10, ocorreu a prescrição dos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro,
pois, a suposta vantagem devida ocorreu em 2009, sendo que a disponibilização dos benefícios em 2014 constituiria mero exaurimento do crime de corrupção passiva. 2. Após 2009, não estava mais no cargo de presidente da República, assim como Renato Duque e Paulo Roberto Costa teriam deixado a diretoria da Petrobras em 2012, de modo que não há como se cogitar do crime de corrupção passiva até 2014. 3. Do delito de lavagem de dinheiro, pois em 2009 o crime já estaria consumado, mantidos os benefícios contidos na sentença, pois o delito já estaria consumado em evento 10. A defesa de José Aldemário Pinheiro, por sua vez, sustenta que prestou efetiva colaboração para a apuração dos crimes narrados na denúncia, postulando, por tal razão, a manutenção dos benefícios excepcionais concedidos pelo magistrado de primeiro grau, com base no artigo 1º, parágrafo 5º da Lei 9.613. B. Redução das penas para os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro ao mínimo legal. C. O afastamento da obrigação de reparação do dano, porque descaracterizado o prejuízo à Petrobras, ou alternativamente a exclusão da correção monetária e juros. Isso se deu no evento 11 aqui nesse tribunal. A defesa de Paulo Tarcísio Camoto sustenta preliminarmente o reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal a partir das denúncias referentes aos inquéritos que enumero, ambos do Distrito Federal, e de forma análoga os processos em trâmite na Justiça Federal de São Paulo e Justiça Federal do Distrito Federal. B. Inexistência de conexão entre o recebimento de valores pelo Instituto Lula e pela Lius Palestra, eventos e publicações limitadas, e os contratos irregulares da Petrobras, o que afasta a prevenção do juiz de primeiro grau. C. Nulidade do processo desde o início em razão da suspensão do magistrado. D. Nulidade do processo pelo indeferimento de acesso integral e de produção de provas, a fim de que seja determinada a baixa dos autos para que a defesa tenha deferido o acesso a telefones celulares, HDs, computadores e demais dispositivos eletrônicos apreendidos. No tocante ao mérito, postula alteração do fundamento legal para a absolvição, fazendo constar que o fato não constitui infração legal. Artigo 386, 3 do Código de Processo Penal. E F, a devolução imediata de todo o material apreendido. G, a exclusão da sentença dos termos ofensivos aos advogados. Isso está no evento 12 nesse tribunal. A defesa de Agenor Franklin Magalhães Medeiros alega em síntese: não teve nenhuma participação nos acertos de propina do PT que ficavam ao cargo de Léo Pinheiro, pessoa que tinha relacionamento próximo com o Correio Lula. B. O pagamento das vantagens devidas foi controlado integralmente pela Odebrecht e pela UTC, e que não teve qualquer contato com agentes políticos ou funcionários públicos da Petrobras. C. Foi condenado somente por ter concordado com o pagamento de valores de liderança para a Odebrecht, ciente de que tal valor seria destinado ao pagamento de vantagens indevidas. Porém, sua conduta se limitou a isso. D. Não teve qualquer envolvimento com os fatos relacionados à aquisição do apartamento triplex 164A do condomínio Solares no Guarujá, pois todas as tratativas envolvendo o imóvel foram feitas diretamente por Léo Pinheiro. Diz ainda que já foi condenado pelos crimes de corrupção relacionados ao pagamento de propina dos contratos celebrados pela UTC e pela Odebrecht. Alternativamente, diz que devem ser mantidos os benefícios concedidos na sentença, pois sua colaboração foi efetiva. Contudo, em razão de já ter passado um bom tempo em regime fechado, em decorrência de sua prisão preventiva, o mais justo seria passar para o regime semiaberto, o qual ficaria limitado a 2 anos com progressão para o aberto, independentemente do total das penas unificadas e da reparação do dano. E por fim, F, que deve ser reduzido o valor a que fora condenado à reparação de danos. Isso está no evento 13 nesse tribunal. Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, oficiante nesta corte, opinou pela rejeição das prefaciais arguidas e, no mérito, diz: pelo parcial provimento do recurso do Ministério Público, tão somente para que sejam exasperadas as penas aplicadas aos réus, bem como para que seja considerado um ato de corrupção para cada contrato. B. Pelo parcial provimento do recurso de Luiz Inácio Lula da Silva, a fim de que sejam diminuídos os dias multa do delito de corrupção em proporção à pena base. C. Pelo desprovimento dos recursos de José Aldemário Pinheiro e Agenor Franklin Magalhães Medeiros. E D. Pelo não conhecimento dos recursos de Paulo Camoto e Luiz Inácio Lula da Silva quanto à alteração da fundamentação da absolvição. A manifestação ministerial segue assim sintetizada e não vou ler a ementa colacionada pelo doutor Procurador da República. Esse é o relatório, o feito foi a revisão.